mundo onde a gente só vê filme com CGI pra cima e pra baixo, tudo é fundo verde ou efeito especial, e destaca e muito um filme feito em locações reais, que se dispõe a construir um barco em tamanho real e que confia no poder daquela maquiagem pesada, aquelas produções que demoram 11 horas pra ficar pronta, pra poder transmitir a veracidade e a honestidade dessa história. História essa que tem coração, tem esperança, tem raiva, tem maldade, mas principalmente tem personalidade. Você pode até não gostar ou não, mas não dá pra dizer que é sem sal. Aqui o diretor, o Guilherme Del Toro, veio com um propósito pra mim bem definido. Também o cara trabalha nessa história desde criança, era o sonho dele realizar essa obra. Vem comigo que hoje eu vou desenrolar tudo da história do filme Frankenstein, do Guilherme Del Toro, que estreou aí no último final de semana. Eu já fico atento que vai ter spoiler, porque eu vou abordar com bastante riqueza de detalhes essa obra incrível. Bom, não vou perder muito tempo, já vamos começar direto ali contando a história, que não vai começar nem com o Victor e nem com o monstro, não vai começar com nenhum dos dois. Vai começar ali com um grupo de marinheiro que se perde ali no Waze, no Google Maps, eles colocam a rota errada, e ao invés deles ir pro Polo Norte, eles batem lá numa geleira. Tava eles e o tataravô lá do Sam Witwick do Transformers, só faltava aparecer o Megatron. Sem sacrifício não há vitória, rapazes! Aí acontece uma explosão meio longe, e aí eles vão lá ver o que aconteceu. Lá eles encontram um cara todo ferido. Eles estão lá levando o ralado lá pro navio, nisso começa a vir uma criatura atrás dele, bem grande, gritando. Eles conseguem chegar no navio, botam o cara lá na cabine do capitão, e a criatura vem, começa a bater em todo mundo. Acho que ali dá pra ver que o monstro é parente do Hulk, porque ele começa a esmagar todo mundo. Até que eles conseguem afundar esse monstro aí no gelo, e aí tudo se acalma. E aí o capitão para e vai lá conversar com esse cara ferido pra entender o que aconteceu ali, porque isso foi uma loucura. Quando ele começa a conversar, a gente entende que esse ferido é o Victor Frankenstein. E a partir daí, nessa conversa, o Victor vai começar a contar a história dele. E aí vai começar lá pela infância dele, falando sobre o pai, que o pai educava ele, o pai era um grande cirurgião renomado, tinha várias terras, era rico. E aqui já dá pra ver que o Tywin Lannister não é bom pai, não produção nenhuma que ele faz, o cara consegue errar em todas. Ih, rapaz. Porque ele tá ali ensinando o Victor a ser um cirurgião. Só que, quer dizer, uma criança, ele tá tão guri, é bem... Dá pra ver que o cara é bem malvadão, assim, ele tem uma aura meio pesada, é meio grosseiro. Mas eu acho que aí já começa o Guilherme Del Toro mostrando por que ele veio, qual é o coração desse filme. As pessoas falam sobre ser criatura e criador. Eu acho que ele se aprofunda mais mesmo no pai e filho. Como essas relações, elas vão se repetindo ao longo do filme. Você leva meu sobrenome, Victor. E com ele a minha reputação. Bom, tirando esse pai aí meio ruim, ele tem uma mãe que ele tem uma relação muito boa e ela tá grávida. Só que aí, quando ela vai dar à luz, na cirurgia, ela acaba morrendo. Dessa cirurgia nasceu o irmão do Victor, o William. E aí ele vai mostrar ele crescendo, como o Victor sente um pouco, não é inveja do William, mas ele vê que o pai gosta muito, mas muito mais do William do que dele. Eles crescem nisso, aí cada um segue o seu caminho. O William vai lá pro mundo das finanças, banqueiro e tal, e o Victor vira cirurgião como o pai. Até além de cirurgião, né? Ele vira um cientista, ele quer estudar o corpo humano. O tempo passa, os dois crescem, viram adultos, e aí eles voltam a se reencontrar. Bom, aí o William vai apresentar a noiva dele, a Elizabeth, pro Victor, e ali já dá pra perceber que rola um climinha entre os dois. Dá pra ver já que o Victor, além de louco, é talarico também. É um grande prazer. Aqui um detalhe, a Elizabeth é feita pela Mia Goth, que é a mesma atriz que interpreta a mãe do Victor. Eu não entendi muito bem qual foi o conceito disso, de colocar a mesma atriz pra fazer a mãe e a mulher pra quem, porque ele meio que se apaixona. Eu achei isso meio estranho, mas enfim. Queria dizer, como o irmão do Victor tem uma cara de Zé Ruela, assim, escolheram o ator certo, o cara tem uma cara de corno, que olha, bom, junto com os dois também vem o tio da Elizabeth, o Heinrich. Esse cara, ele viu a apresentação do Victor, que ele mostrou para um grupo de estudantes, assim, um corpo que ele conseguiu trazer à vida, meio corpo, né, era só um braço e uma cabeça ali, meio que um tórax, e ele quer financiar essa pesquisa, ele quer ver o Victor construir esse humano completo a partir de um monte de outros pedaços, e dar vida a ele, e a troco de nada. Ele disse que só no final ele vai pedir um favor pro Victor, mas não disse que favor que é, parece tipo máfia, não tem assim, ó, vai estar me devendo, a hora que eu pedir tu vai ter que fazer. E aí começa todo o trabalho, é
óbvio que o Victor vai começar a se aproximar da Elizabeth, tudo caliente, com aquele estilinho dele, começa a conversar no vidinho, eles começam a sair junto. E ainda por cima, ele pega e manda quem tá cuidando, quem fica cuidando da obra, que ele vai construir um laboratório lá exilado. Aí ele bota o William pra cuidar desse laboratório, pra ele ficar lá intocado, e ele ficar com a Elizabeth só pra ele. William, eu vou pedir que fique. Por favor, eu confio apenas em você. Só por mais alguns dias. Puta que pariu, que filha da puta. E aí vai ter uma montagem do tempo passando, a construção sendo desse laboratório sendo feita, e vem junto a narração. Narração essa que eu queria destacar, que ela é um dos defeitos desse filme pra mim. Sabe quando você vê aqueles reels, e aí tem uma pessoa reagindo a outro vídeo, e ela simplesmente, ela não tá agregando em nada, ela só tá falando que tá passando na tela. Então um clipe de cozinha, aí a pessoa tá descascando banana. Aí quem tá vendo fala, olha, ele tá descascando a banana. Ó, agora ele vai colocar a banana no liquidificador. Ó, agora ele tá batendo a banana no liquidificador, colocou leite. Isso aí pra mim é irritante. E teve momentos nesse filme que isso me irritou também. Em vários momentos, a narração tá só me dizendo que eu já tô vendo. Tanto nessa passagem de tempo, na narração ele diz, eu mandei o William lá cuidar do projeto. Eu tô vendo, dá pra ver na tela que ele tá lá cuidando enquanto tu tá saindo com a mulher dele. Que filha da puta. No início ali, quando mostra o Victor vendo o pai cuidando mais do irmão, dá pra ver que o pai gosta mais do irmão, mas ele diz, o meu pai, eu era as trevas e o meu irmão era a luz, meu pai tinha mais interesse e tal. Cara, não precisa dizer, eu tô vendo na tela, é isso que é cinema, é você mostrar, não precisa falar. Também na narração ele diz, eu desconfio que meu pai deixou a minha mãe morrer. Aí na cena mostra o quê? Ele criança perguntando, pai, tu deixou a minha mãe morrer? Cara, esse tipo de narração é muito perigoso, poucos filmes conseguem fazer isso de uma forma realmente boa. No final, ela acaba mais, ao invés de me aproximar, de fazer eu entrar na mente do personagem, ela me tira do filme e faz eu me afastar. Então falhou. Ninguém pode subjugar a morte. Mas enfim, voltando pro filme. O Victor, depois de todo esse processo, de ter desenvolvido o laboratório, ele consegue descobrir o que faltava. Ele vai pra fase final, que é montar o corpo e dar a vida ao monstro. E assim, eu queria destacar a produção do filme. Como eu já falei no início, é muito boa. Todos os cenários, todas as locações que eles utilizam. E aqui nessa cena é incrível, assim, a forma que eles colocam. É meio que banalizado o corpo, mas é muito real. Assim, dá de 10 a 0 em muito filme de terror que tentam passar um gore ali. Não, cara, ele é muito cru. Parece ter uma hora que ele tá cortando a perna de um cara. E, gente, parece que ele tá arrancando a perna do cara mesmo. A perna parece muito de verdade. Ele vai lá, consegue, junta vários desses pedaços, monta a criatura e chega a hora dele dar vida ao monstro. Começa a chover, a cair raio. Ele vai utilizar do raio pra trazer energia pra fazer a operação que ele precisa. Nessa hora, o Henry vem dizer e vem pedir o favor que ele queria. Ele tá morrendo de sífilis. Ele vai morrer em pouco tempo. E aí ele quer que o Frankenstein coloque a cabeça dele, né? Eu acredito que o cérebro, não sei, enfim, faça o processo pra colocar ele no corpo da criatura que ele tá criando. Só que assim, cara, ele não podia ter falado antes isso. Ele deixou o cara, ele montou, o Victor falou, mostrou a criatura inteira, montou tudo. Aí tipo assim, faltando 2 minutos pra ele ligar o monstro, aí o cara vem e me fala isso, cara. Pô, não podia ter falado antes. Eu quero ser colocado nesse novo corpo perfeito. Nem fodendo! Aí é claro, né, que o Victor não vai dizer que não dá. E aí os dois começam a se brigar. Nisso, o Henry cai do alto e morre. Eu fiquei bem chateado porque eu amo o Christoph Waltz. Ele é um ótimo ator e aqui eu achei ele muito mal aproveitado. O personagem dele podia ser retirado da trama. Ele não faz diferença quase que nenhuma. Eu não entendo muito bem qual é a intenção do Guilherme colocando ele ali. Porque assim, ele entra, financia o projeto do Victor e morre. Ele em si pra narrativa é completamente dispensável. Mesmo com o Henry morrendo, o Victor vai lá e continua o processo, porque ele não vai perder a chance, né? Uma chance em 1 milhão. Ele continua e aí consegue dar a vida ao monstro de Frankenstein. Monstro esse que vai ser feito pelo Jacob Elord, que tem 1,96 de altura e dá pra ver na tela. O cara parece um monstro do Attack on Titan. Só que o engraçado é que quem era pra ser lá no início da produção desse filme, quem era pra ser o monstro de Frankenstein, quem era pra ser a criatura, era o Andrew Garfield. Só que ele acabou tendo que sair do filme porque depois da greve dos roteiristas, a agenda dele acabou lotando, né? Porque paralisou muito as gravações. Quando voltou as gravações, ele teve que compensar o que ele já tinha acordado. E desse filme ele acabou saindo. E aí tiveram que substituir. E de última hora escolheram o Jacob Elord. E assim, pensando, dá pra entender o que o Del Toro queria ali. Provavelmente ele queria um olhar com mais pureza, com mais ingenuidade. Ele queria trazer uma inocência pro monstro. Só que assim, depois de ver o Jacob Elord fazendo, eu não consigo imaginar outro ator. Porque além dele trazer todos esses fatores pro monstro, ele também...
Eu não sei, parece que ele tem uma angústia, uma dor também no olhar dele que eu achei muito incrível. E aí, eu não vou nem falar sobre a voz, né? Enquanto o Garfield tem uma voz mais fininha e tal, a voz do Elord é muito grave. Ela é profunda, ela é pesada. The idea on set he had every day was that the movie will reject what it doesn't want and it will keep what it wants. Só que assim, quando o monstro nasce, ele não fala muito. Na verdade, ele só consegue falar uma palavra, que é Victor. Ele só consegue falar o nome do seu criador. E aí o Victor passa a cuidar dessa criatura, passa a tentar ensinar mais, passa a tentar desenvolver essa inteligência dele. Mas daí já dá pra perceber que o Victor tem muito ainda do próprio pai. Ele não tem paciência, ele é agressivo, ele por muitas vezes trata a criatura de uma maneira muito ríspida. Dá pra ver que ele carregava muita raiva e expectativa dentro dele. Além disso, ele acorrenta esse monstro no esgoto. Enquanto isso, chega na mansão o William junto com a Elizabeth, porque eles querem saber como é que foi, né? Pô, passaram lá o final de semana longe, assim, naquele período ali que ia ser feito o projeto, eles chegaram pra entender daí, deu tudo certo. O Victor meio que se aperta, né? Porque o Hank morreu, mas ele não esconde. Ele, na verdade, põe a culpa do Hank ter morrido na criatura, diz que foi a criatura que matou. Só que assim, a Elizabeth passa a se afeiçoar por esse monstro. Ela começa a ter uma intimidade com ele. Ela vai lá, dá uma florzinha, dá uma folhinha, começa a ficar juntinho do cara. Nisso, o Victor, por puro ciúme, tá? Não, pra mim foi puro ciúme, pura vaidade. Ele resolve matar a criatura. Ele dá uma desculpa lá, diz que, não, essa criatura é burra, era pra ela tá falando aí já, pra tá fazendo redação do Enem, e ela não consegue nem falar das palavras. Então nós vamos precisar ter que passar ela aí, porque não adiantou nada, foi pro buraco esse experimento. Mas, né, claro que ele não vai dizer isso pra Elizabeth, deve que ele fala pro William, seu William, tira a Elizabeth daqui, vai vocês dois vão dar uma passeada aí, que eu vou dar cabo dessa criatura e já vou aproveitar e destruir o laboratório inteiro. Ele começa a jogar gasolina pelo laboratório inteiro e vai tocar fogo em tudo lá com a criatura dentro. Com aquela lá, correntada lá dentro, ele vai fazer essa explosão. Só que assim, antes de sair, ele chega pra criatura e diz assim, cara, é só tu falar outra palavra além de Victor. Se tu conseguir falar qualquer outra palavra além de Victor, eu te liberto. Te liberto não, né? Eu deixo tu viver, a gente continua aqui, a gente vê. A criatura no meio que pá. Quando ele tá indo embora, a criatura vira pra ele e fala assim, ó, Elizabeth. Diga uma palavra. Só mais uma. Qualquer uma. Antes de pensar em matar, pense em dar educação. Não, daí que o Victor ficou pistola mesmo, né? Aí ele falou, quer saber, vou explodir tudo mesmo, cara. Não tem salvação. Ele vai lá, sai, toca fogo em tudo e explode a torre, que é onde era o laboratório. Explode tudo. Só que, porém, todavia, o monstro não morre, ele consegue escapar a tempo. Isso a gente meio que volta ali pro presente. Nós voltamos lá pra aquela parte onde tava lá os caras no navio, que tava preso no gelo. O monstro, ele conseguiu subir no navio e ele conseguiu entrar na cabine do capitão, onde tava o Victor também. E dá pra ver que o monstro nessa hora se mostra inteligente. Ele consegue falar, ele articula bem as ideias dele e começa a conversar com o capitão. Aí a gente repara que esse capitão, ele é na verdade o Freud, o pai da psicanálise. Eu nunca vi todo mundo que entra nessa cabine, ele bota no divã ali, não, vamos, fala aí comigo, conversa, me conta a tua história aí, pra nós ver a tua psique aí, vamos mostrar umas imagenzinhas ali com um desenho pra ver qual é a tua personalidade. Bom, enfim, aí é que o monstro vai desabafar, agora é a hora dele. Aí ele vai contar a história a partir dessa fuga que ele tem do laboratório. Depois que ele conseguiu fugir da explosão, ele acaba sendo perseguido por alguns caçadores e consegue se esconder meio que no porão de uma cabana. E ele vai ficar ali por um bom tempo. Só que assim, através das paredes tem alguns buracos e ele consegue ver a vida dessa família que mora naquela cabana. A família essa que são os caçadores que estavam perseguindo ele. Eles têm esposas, têm filhos ali, filhos, e tem também um velho que seria o ancião ali daquela família. Esse idoso que educa as crianças, que é muito carinhoso com elas. E assim, eu tive que me esforçar muito pra me desprender, porque o cara que faz esse velho é o mesmo cara, é o mesmo ator que faz o Frey em Game of Thrones, outro cara de Game of Thrones. E assim, em GOT ele é muito nojento, asqueroso. E aqui, cara, ele é todo gente fina, então eu tive que apagar aquela imagem, tive que me esforçar, mas eu consegui, porque o cara é um bom ator e eles entregam umas cenas muito bonitas. Como ele fica acompanhando toda essa família, ele passa a se afeiçoar a ela, e ele começa a ajudar, só que assim, de forma anônima. Ele vai lá, pega lenha escondido, deixa na frente da casa pra eles, arruma uma cerca que quebrou ali, ele conserta, telhado, enfim, começa a ajudar essa família de longe. Eles até começam a chamar, né, essa ajuda que eles estão tendo de espírito da floresta, até que o inverno chega. E aí a cabana é atacada por lobos. Eles têm ali as cabritinhas, os lobos vão lá, matam e tal. Nisso os caçadores pegam as armas e assustam os lobos. E então eles decidem que assim,
eles vão passar o inverno inteiro caçando esses lobos, pra eles não voltarem ali e tal, não fazerem mais mal pra ninguém. Só que esses caçadores, né, os homens dali, vão ficar fora. Então, todo o resto da família teria que ir pra cidade. E elas vão, claro, só que o idoso, o ancião, diz que não. Diz que ele quer ficar ali sozinho. Eles aceitam deixar o velho ali sozinho. Detalhe, tá? O velho é cego. Eu acho que eles queriam empacotar o velho, tá? Mas eu não tenho como provar, então não vou ficar fazendo acusações. Mas, né, é muito suspeito. Esse bode velho teimoso. Depois que todo mundo vai embora, fica só o velho ali. Ele mostra que ele sabia que o monstro estava escondido. E eles começam a construir uma relação muito bonita. O velho começa a ensinar pro monstro um monte de coisa. Ele vai ensinar ele a ler, a pensar, a cuidar e a viver. Além de tudo, assim, o velho quer ensinar esse monstro a perdoar. Porque ele vê que esse monstro carrega uma dor muito grande dentro dele. Uma dor que nem mesmo a própria criatura sabe de onde vem. Porque assim, o monstro ele não lembra de muita coisa. Ele só lembra do caminho que ele fez até aquela cabana. Ou seja, ele sabe voltar lá pra torre. Só que ele não sabe o que aconteceu lá. Então o velho convence ele e fala, cara, vai lá, descobre a tua história, vai ser melhor pra ti, senão tu vai ficar aí abafado com isso aí, vai ficar preocupado, vai ser pior. Então vai lá e investiga de onde você veio. E aí o monstro vai, caminha até lá, chega lá na torre, nem tudo foi destruído, sobrou alguns livros, alguns papéis. E o monstro descobre que ele é um amontoado de corpos, que ele foi um experimento. E também ele descobre uma carta. E na carta tá escrito que ela era pro criador dele, tá escrito para Victor Frankenstein. E tem o endereço do Victor, o endereço lá da mansão onde ele mora de verdade, não daquele laboratório. Só que, enquanto o monstro saiu, deixou o velho lá sozinho, quem que foi lá fazer uma visitinha pra ele? Os lobos. E aí quando a criatura volta, já era tarde. O velho foi de arrasta, os lobos passaram o velho. E logo depois que ele chega quem? Os caçadores. Daí os caçadores acham que foi quem que matou o velho? A criatura. Enche ele de bala, furo ele inteiro, acham que mataram, até o próprio monstro achou que morreu, só que não. Depois de um tempo, ele acorda de novo, vivo. E aí ele percebe que ele não pode morrer. Ele percebe que a maior maldição que o doutor fez com ele não foi dar a vida, mas sim impedir ele de morrer. Ele vaza da fazenda, já não tem mais nada ali pra ele. E ele vai atrás do Victor. Eu não sei como é que ele sabia o endereço. Eu não faço ideia de como que ele chegou lá. Mas enfim, ele viu a carta, no endereço certo, ele abriu a lista telefônica. Não sei se vocês são dessa época dele. Foi lá, olhou o quadradinho lá. A6. Ah, tá aqui, ó, bairro tal. Aí ele achou lá a casa do Frankenstein. Ele consegue achar onde o Frankenstein mora, pelo aquele endereço da carta. E quando ele chega lá, a gente vê o que aconteceu com o Victor depois que ele explodiu o laboratório. A Elizabeth ficou muito pistola com ele, não curtiu nem um pouquinho o que ele fez. E ela se brigou lá com ele e ela vai casar com o William. E essa aqui é a noite do casamento dele. Bom, o monstro quer falar com o Victor. Ele consegue entrar no quarto dele à noite. E por que que o monstro quer falar com o Victor? Como ele percebe que não pode morrer, ele não quer precisar viver sozinho. Então ele quer pedir uma companheira pro Victor. E óbvio, né, como um bom pau no cu que o Victor é, não vai ajudar o monstro. É óbvio que ele não vai fazer, ele diz que não. Ainda dá uma humilhada nele, diz assim, não, tu já é horrível, se eu for fazer mais um, aí não dá, né, não, isso eu não faço mais. Pô, cara, tem um monstro de 2 metros de altura na tua frente, o cara, tu acabou de trazer um monte de cadáver pra vida num corpo de um cara. Olha só, eu não acho que é uma boa ideia tu ficar atirando assim, mas o Victor, né, já, cara, pra mim ele já tava por foda-se, aí ele pega e fala mesmo. E o que a criatura faz? Fica com muita raiva dele, começa a quebrar a cara dele. E quebrar a cara não é dar soquinho não, né, começa a variar ele de um lado pro outro, e nisso aí todo mundo na mansão, estão lá pra festa, começou a ouvir essa barulhada. E aí, claro, né, todo mundo, bando de curioso, né, como um bom brasileiro, vão tudo lá ver o que aconteceu. Quem chega no quarto primeiro, antes de todo mundo, é a Elizabeth. E quando ela vê a criatura, ela fica feliz. A criatura até que se acalma, ela vai lá, se aproxima, vai ter um momento legal ali dela com a criatura. Só que aí o Victor, merdeiro, do jeito que ele é, ele vai pegar uma arma pra matar a criatura. Aí quando ele atira, a Elizabeth fica na frente e ela toma um tiro. E assim, você lembra que eu falei do Victor tá repetindo as atitudes do pai? Dele tá tratando a criatura mal, dele tá replicando as atitudes do pai? Que da mesma forma que ele acreditava que o pai tinha matado a mãe dele na hora do nascimento do irmão, aqui ele mata, né, que seria a mulher que ele amava. Aqui o Victor mata a mulher que ele ama. E isso chega a rapaziada, inclusive o William, o noivo. E aí ele vê a Elizabeth no colo da criatura sangrando. Ele não pensa 2 vezes, parte pra cima junto com os outros 3 caras ali. Só que aí o mundo vai lá dar um peteleco no William, que nem o Hulk faz no Thor, não tem que dar um socaço
nele, larga ele com a cabeça na quina. O monstro fugiu e o Victor vai acudir o irmão. E aí, finalmente, alguém vai falar umas verdades pra esse cara. Pô, tava na hora de alguém jogar real na cara dele. Aí ele fala, pô, sabia que tava querendo comer minha mulher, o seu talarico. Tá? Uma brincadeira. Ele vai falar que, na verdade, o monstro ali não era a criatura, cara. O monstro ali era o Victor. Tudo que aconteceu, tudo de ruim, era culpa do Victor. O cara que fez tudo, cara. E ele cometeu todos os erros. As atitudes dele que levaram àquela situação. Depois de falar isso, né, William Wydeff também pistola, sem assumir responsabilidade nenhuma pelas suas ações, né, o Victor faz o quê? Vai atrás da criatura pra matar ela. E aí essa perseguição dá pra ver que se estende, por si, não é simplesmente ele pegar uma arma e sair correndo atrás, não, essa perseguição se estende por mais tempo, até que eles terminam lá depois da muralha. Eles estão lá no Polo Norte, e lá o Victor consegue encontrar a criatura. E os dois começam a se brigar. E é óbvio, né, que a criatura acaba com a raça do Victor. Só que o Victor tinha uma dinamite. Ele achava que aquilo poderia destruir com o monstro. E o monstro fala, cara, então tenta me explodir. O monstro já não tem mais o anseio de ver. Ele fala, não, cara, então pega, acende isso aqui e tenta me explodir. Só que se isso aqui não me explodir, irmão, eu vou voltar aqui e vou fazer picadinho. Vou te dar um tiro no joelho, maluco! Nos dois joelhos vou te alejar! Aí o Victor fala, duas vezes, né? Acende, né? Vai dar certo, né? Aqui tem zero, nada é o dobro, né? Ele acende, o monstro vai mais pra longe e explode. E aí, a gente volta lá pro início do filme. Aquela explosão que teve. Os caras lá do barco estavam ali perto, viram a explosão e vão lá acudir. E nisso eles encontram o Victor. E aí acontece tudo aquilo que eu já contei antes. Tá lá o monstro na cabine com o capitão, terminando de contar a história, junto com o Victor. E aí ali, o criador e a criação vão conversar. E aí aqui eu acho que é a parte mais bonita do filme, onde os dois têm uma parte mais sensível de cada um. E é onde dá pra ver realmente isso que eu falei, da relação que é muito mais de pai e filha. Tanto é que o Victor chama a criatura de filho. E ele pede pra que a criatura perdoe ele. Não por ele, mas pra que o monstro possa viver melhor. Porque nessa hora, o Victor entende tudo que ele fez. Todo o mal, toda a crueldade, todas as atitudes que ele teve, foi porque ele guardava aquele rancor, aquela raiva, aquele ódio pelo próprio pai. E ele nunca perdoou. E por isso, quando ele teve o filho dele, ele tratou quase que da mesma maneira. E aí ele não queria que a criatura seguisse o mesmo caminho também. E como o próprio Guillermo del Toro falou em uma das entrevistas dele, o perdão, ele liberta as duas pessoas. Perdoar não significa fingir que não aconteceu, que não existiu. Perdoar significa aceitar tudo aquilo e seguir em frente. E aí o monstro que teve aquela criação com o velho, conheceu o poder do afeto, do cuidado, ele perdoa o seu criador. Victor, eu perdoo você. Olha, fazia tempo que eu não conseguia gostar de um filme da Netflix, mas esse aqui eu realmente gostei. Eu acho que ele tem carisma, ele tem personalidade. Dá pra ver que o Guillermo del Toro colocou o coração dele nessa obra mesmo. O fato de eu gostar muito do Guillermo del Toro me influencia também a gostar desse filme. Não sei se deveria, né, mas também agora, né? É muito legal ver as entrevistas, como ele tem paixão por isso. E só teve 2 defeitos pra mim. Um que eu já comentei, que foi a narração, que me tirou várias vezes do filme. E teve outro, principalmente assim, nessa cena final. Mas em diversas outras partes também, a trilha sonora não tá no nível do filme. Pra mim, ela é completamente esquecível. Ela é muito genérica em diversos momentos. Como eu falei no final, se tivesse uma trilha realmente poderosa, eu acho que eu teria entrado ainda mais nessa emoção. Teria me emocionado ainda mais com esse final, porque é um momento que era pra ser a catarse do filme, era pra ser o clímax. E eu não acho que foi. Ela é filosófica, é legal, é, como eu falei, interessante, mas podia ser muito, muito melhor. Tipo assim, sabe Interestelar? Você imagina Interestelar sem a trilha sonora dele? Sei lá, Coração Valente, Senhor dos Anéis, o Gladiador. Se lembrar da trilha sonora, o quanto aquilo é impactante pra ti, te emociona. Parece pra mim que o Guillermo del Toro, junto com o Alexander Desplat, que é o músico que fez a trilha desse filme, eu acho que eles deixaram ir em segundo plano. Foi essa cerejinha do bolo que faltou. Mas não por isso eu quero dizer que o filme é ruim. Eu acho que o filme é bom, é bem legal. Dá pra assistir várias e várias vezes. Eu não me entediei. Pô, o filme tem 2 horas e meia e eu não me entediei. Acompanhei e vibrei. Eu só acho que nesses 2 aspectos que eu comentei eram o que faria ele ser uma obra-prima.
entende? Bom, e se você não quiser perder mais nenhuma outra estreia de novembro, eu fiz uma lista aqui, tudo que vai ser lançado nesse mês em todos os streamings. Ou se você quiser também ver uma outra opinião minha sobre outro filme, né, A Mulher da Cabine 10, tem esse vídeo aqui. Por hoje foi só, um abraço e até o próximo vídeo.